Saudações a toda a gente da quinta semana de História da Unicamp. Agradeço vivamente o convite da comissão organizadora do evento, na pessoa de Mariana Cristina da Silva, quem conversou comigo por e-mail. Neste breve vídeo, pretendo falar da minha experiência como professor estagiário da disciplina de História da África para estudantes primeiro-anistas do curso de História da Unicamp. Vou adotar a seguinte estratégia. Na primeira parte, procuro contextualizar algumas experimentações metodológicas, ideias que procurei colocar em prática durante a mencionada experiência, principalmente no que tange às aulas sob a minha regência. Na segunda parte, procuro oferecer algumas interpretações, assim como sugestões para futuras aulas de História da África, tendo em vista o feedback e a apreciação das avaliações realizadas pelos estudantes. Antes de mais, gostaria de me apresentar. De forma resumida, meu nome é Mário Eugênio Evangelista, estudante de doutorado do PPH e FISH Unicamp desde 2021 e bolsista FAPESP. Tenho mestrado, bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Federal de Goiás e venho desenvolvendo pesquisas sobre a história da historiografia na primeira metade do século XX, com ênfase na produção da história de historiadores profissionais africanos e, especificamente no doutorado, me dedico à produção de historiadores profissionais da diáspora africana no entreguerras. Também tenho atuado no ensino, tanto básico como superior, de história. Em face do que me foi sugerido compartilhar nesta intervenção, escolhi fazer um relato de experiência a propósito do programa de estágio docente PED Unicamp na disciplina de História da África do primeiro semestre de 2023, portanto recentemente terminado. Foi o primeiro momento ou ocasião em que procurei reivindicar conscientemente o legado de pertencer a uma geração hip-hop de historiadores, algo que vi pela primeira vez ser enunciado no livro de Pero Glago Dagbovi, esse livrinho aqui, African History Reconsidered, no qual o autor procura dar conta de uma geração de historiadores que surge do declínio do movimento Black Power no final dos anos 1970. O movimento Black Power, assim como o hip hop, pode ser considerado um movimento de arte, de inteligência e de política. Se nos Estados Unidos estamos falando de experiências como os anos Reagan, o neoliberalismo, a guerra contra as drogas, a violência policial e o encarceramento em massa, que afetaram profundamente a população negra e, sobretudo, a juventude negra daquele país. Sugiro que no Brasil um paralelo poderia ser traçado dessa passagem da geração Black Power para a geração hip hop na justaposição da narrativa de dois filmes documentários. Ori, de Raquel Geber, e Maria Beatriz Nascimento, de 1988, e Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo, sob a direção de Juliana Vicente, lançado no ano passado. É com isso em mente, pensando na narrativa desses dois filmes, mas também no que eu já tinha lido com o Dagbovi,
e principalmente depois do impacto da visita dos Racionais na Unicamp, que a vontade de tentar incorporar na minha prática acadêmica, tornou-se incorporar isso na minha prática acadêmica tornou-se mais premente. Daí um problema se apresentava. Se e como a prática do DJ, do MC, do artista do grafite, do break, etc., em resumo, essas diferentes competências congregadas na cultura hip hop poderiam ajudar na produção acadêmica. E mais especificamente, como no livro de Dagubi, como essas competências poderiam ajudar a construir pedagogias culturalmente relevantes. De forma teórica, é notório que a cultura hip hop emergiu em um ambiente de escassez de recursos, mas, ao mesmo tempo, de advento de novas tecnologias, algo que não é distante da realidade do professor e da professora em geral, seja no ensino médio, seja no ensino superior, seja no ensino básico na atualidade. Nesse sentido, a atitude criativa do DJ, do MC, por exemplo, converge com a dos professores. Obviamente, essa não é a única convergência. O hip hop, como disse acima, é um movimento de inteligência. O MC, nas periferias, guarda algo em comum com o professor, com o pastor, com o líder comunitário e etc. De forma mais pragmática, encontrei na técnica de samplear um ponto de partida bastante interessante. Assim, procurei samplear as aulas por mim ministradas. O resultado mais evidente foi o uso de músicas, que para a história da África é particularmente interessante, uma vez que permite uma aproximação com a diversidade cultural do continente. Todavia, tentei reproduzir isso na confecção dos slides, com backgrounds de obras de artes que rimam com o tema das aulas. Também usei samples de reportagens disponíveis no YouTube, de criadores de conteúdos em diferentes plataformas, como TikTok, o Instagram, etc. Também trechos de filmes, ferramentas como o Google Ngram, sites como o do Museu Britânico, e também joguei com a possibilidade de edição da Wikipédia. Tudo isso possibilitou, acredito, um processo de ensino-aprendizagem mais próximo do tempo vivido, como os sons de sirene em uma música rap. Passando para a segunda parte da apresentação, novamente a música aparece em destaque. Isso porque foi um dos elementos das aulas que ministrei que mais recebeu um feedback positivo dos estudantes, o que ensejou a elaboração de uma playlist. Nela, eu procurei contemplar um pouco da musicalidade das 6 regiões da África, a sexta sendo a própria diáspora africana. Outra coisa que observei, agora a partir das avaliações individuais, dentro desse escopo que foi o curso que estava relacionado à África contemporânea, o assunto que mais despertou interesse foi da escravidão e do tráfico atlântico de escravizados. Principalmente quanto ao debate entre os autores, historiadores Lovejoy e Thornton. A tal ponto que no futuro
imagino que um júri simulado sobre esse debate seria bastante proveitoso, uma vez que a sala apresentou pontos de vista contrários no confronto das teses dos dois historiadores. Mas o que gerou tamanho interesse? Nesse assunto, escravidão e tráfico transatlantic de escravizados. Provavelmente o conhecimento prévio. A história da África, mesmo para essa nova geração que entra na universidade, que acaba de entrar na universidade, parece ainda ser monopolizada pelo tema da escravidão. É verdade também que é um tema cujas consequências estão sendo debatidas ainda hoje na cena política, no que diz respeito, por exemplo, às ações afirmativas. Todavia, é interessante que isso seja o caso, mesmo diante de um número importante de iniciativas na indústria cultural e nas redes sociais sobre a história da África, em que a escravidão não é o tema principal. Bom, ainda é só o início e eu acho que compartilhar com vocês sobre essa experiência, e se houver comentários e relatos de experiências, por favor, eu gostaria muito de dialogar. Acredito que há muito mais a ser explorado nas relações entre o hip hop e a academia. Não só em práticas pedagógicas culturalmente relevantes, mas também nas práticas de pesquisa, escrita e divulgação científica. Me parece óbvias suas implicações com essa fase digital das humanidades. Aliás, queria mencionar o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, o qual faço parte, e agradecer meu colega Pedro Teres por ter me ajudado na introdução da Wikipédia, particularmente da Wikipédia lusófona e o tema da história da África para os estudantes do curso. De alguma forma, esse tema foi relevante para uma discussão. Esse tema é relevante para a discussão sobre o racismo algorítmico, termo que vi pela primeira vez na leitura do pesquisador Tarcísio Silva. Também é importante destacar que o hip hop pode nos oferecer ferramentas, se não em relação ao processo de reoralização, pelo menos da perda do espaço da linguagem escrita na comunicação moderna. O negro drama é um drama humano. E o que isso significa? Deixa eu contar mais uma história e eu encerro por aqui. Me lembro de um discurso de Louis Farrakhan, no mesmo período da ascensão do hip hop, isso é, nos anos Reagan. O contexto era a candidatura, à presidência nas prévias democratas do reverendo Jesse Jackson, no que veio a ser conhecido como a Rainbow Coalition. Sim, a coalizão do arco-íris, em sentido literal. Nesse discurso, disponível no YouTube, uma plataforma que utilizei muito nas aulas, Farrakhan fala da etimologia da palavra respeito. Significa novamente, espectro, ver, observar. Olhar novamente. Esse é o significado etimológico de respeito. Assim, quando alguém distraído se depara com ameaça, no segundo golpe de vista, então percebe do que se trata. Da mesma forma, para evitar mal entendidos, mal compreendido, é preciso ter respeito. E respeito é algo de mão dupla, isto é, envolve
reciprocidade. Continuando no contexto etimológico, respeito implicaria em cara a cara, algo que estaria longe de um olhar de baixo para cima. Farrakhan argumentava que Jesse Jackson não estava em uma jornada individual pelo poder, mas liderava um projeto coletivo, multicultural, poderia dizer. Projeto que não veio a ser realizado, pelo menos não naquele momento. Davi não venceu Golias, analogia que o próprio Jesse fez em outro discurso, que agora não vem ao caso. Não obstante, há como negar que se não houvesse Jesse Jackson, Barack Obama não seria possível? Concluo que é preciso olhar de novo para a cultura hip hop, que vai além da juventude negra, sua fúria ou luxúria, e abarca um sentido mais completo de humanidade, ou melhor, das humanidades.